pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem é estudante não tem hora para estudar, vamos lá, direto ao assunto aqui. Vamos postar uma dica de processo penal comum, formas de instalação do inquérito policial. Mas desde já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, tá bom? Se inscrever no nosso canal, curtir, comenta aí sobre algum assunto do direito penal, direito administrativo, penal militar, processo penal militar, português, qualquer disciplina aí para concurso na área policial, na área de técnico, na área de analista, que a gente vai estar comentando com vocês, tá bom? Também não deixe de nos seguir lá no Instagram, o Direito em Esquemas, beleza? Vamos lá. Formas de instauração do inquérito policial. Antes de entrarmos na forma de instauração, a gente tem que lembrar um pouco sobre ação penal, tá bom? Porque para saber qual vai ser a forma de instauração, eu tenho que saber qual que é o tipo de ação penal. Então a ação penal, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser a ação penal pública e a ação penal, ela pode ser privada. A ação penal pública, ela é de competência privativa de quem? Ministério Público. Vamos colocar aqui, ó, Ministério Público. E ela pode ser de duas formas. Ela pode ser incondicionada, que é a regra, tá bom? Nosso ordenamento jurídico. O Ministério Público não depende de qualquer tipo de condição para promover a ação penal pública incondicionada. Ou a ação penal, ela pode ser pública condicionada, certo? Condicionada. Condicionada ao quê? Ela pode ser pública condicionada à representação do ofendido. Ou ela pode ser pública condicionada à requisição. Requisição de quem? Do ministro da Justiça. Tá bom? E a ação penal ela pode ser também privada, certo? E desde já aqui não vamos aprofundar, mas a ação privada é contra a vítima, certo? A vítima que vai estar adentrando no judiciário, né, contra o infrator da lei. Então geralmente crimes contra a honra, né? E a própria lei ela vai dizer isso, né? Somente se procede mediante queixa. Então aqui o instrumento processual da ação penal privada é a queixa. Tá bom? Então aqui, partindo desse breve resumo, nós vamos saber assim como são as formas de instauração do inquérito policial. Quando a ação penal ela for pública, verifar aqui, pública incondicionada, quando ela for pública condicionada à representação e quando ela for ação penal privada, beleza? Vamos lá? Então, nos crimes de ação penal pública incondicionada, quais são as formas que vai poder ser instaurado o inquérito? Vamos lá? A primeira forma é ex officio. Vamos lá? O pessoal do direito aí às vezes já está mais acostumado com alguns jargões, né, no latim. Então, ex officio. Então, o que é de ofício, né? O delegado ele vai lá, independentemente de ser instado a agir, ele vai lá e instaura o quê? Uma portaria, né? Coloquei aqui uma portaria e começa a investigar determinado crime. Lembrando que a ação penal pública incondicionada, não depende de qualquer condição. Então o delegado pode começar de ofício. Uma segunda forma, nos crimes de ação penal pública incondicionada, que o inquérito pode ser instaurado, é mediante, e aqui eu vou colocar a letra da lei, está lá no artigo 5º, requisição do juiz ou do MP. Isso aqui está lá no CPP, artigo 5º, inciso 2 do CPP. Porém, você vai colocar uma observação aí, tá bom? Você vai riscar juiz, tá bom? Apesar do artigo 5º trazer que pode ser iniciado através de requisição do juiz ou do MP, entende-se aí que após a aprovação do pacote anticrime, tá bom? O juiz não pode mais de ofício agir em determinados atos, beleza? Então vamos lá. Lembrando, crime de ação penal pública incondicionada, ex ofício, mediante portaria, ou mediante requisição do juiz. Qual é uma outra forma que o delegado pode instaurar a ação penal? Mediante requerimento. Requerimento. Tá, mas aí você me vem uma pergunta, mas requisição e requerimento não são as mesmas coisas? São diferentes. Requisição, vou puxar aqui, é igual a ordem.
Então a doutrina entende que a requisição, no caso agora do Ministério Público, quando dirigida ao delegado, ele obrigatoriamente tem que instaurar o inquérito policial. Lógico que se for uma requisição manifestamente ilegal, né, o delegado ele não está obrigado a cumprir, né, sob pena de estar aí cometendo um crime de abuso de autoridade. Então, requerimento, terceiro caso, requerimento de quem? Do próprio MP não, o MP requisita. O requerimento, ele vai ser de quem? Da vítima. Ou, logicamente, né, quando não houver a vítima, no sentido de, por exemplo, crime de homicídio, né, logicamente não tem mais a vítima, né? Representante legal. Tá bom? Então a diferença da requisição por requerimento, vou colocar aqui o requerimento, não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Beleza? E por fim, né, a última forma, já nós encerramos aqui as formas de instauração no crime de ação penal pública incondicionada. É por auto de prisão em flagrante. Flagrante. APF. Auto de prisão em flagrante. Então, geralmente, como que acontece na prática? Alguém comete um crime, que é de ação penal pública incondicionada. Vamos supor aí, por exemplo, comete um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Geralmente quem chega primeiro no local do crime é quem? Polícia Militar. Mas a Polícia Militar não tem competência, né, para instaurar inquérito policial. Então a Polícia Militar vai informar, certo, isso ao delegado, e ali, conforme o Código de Processo Penal, ele vai se diligenciar ao local, né, do crime para verificar a forma que o crime foi cometido, né, fazer aquela preservação do local do delito. E a partir dali, né, logicamente, se a Polícia Militar conseguir capturar, pegar o autor do crime, e ele for levado até a autoridade policial, vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante. Beleza? Então, fechando aqui o nosso vídeo. Então, as formas de instauração, quando o crime for de ação penal pública incondicionada, ex officio, mediante requisição hoje do Ministério Público, mediante requerimento da vítima ou mediante auto de prisão em flagrante. Beleza? Se vocês querem que a gente poste a parte 2 desse vídeo, né, vamos dividir em 3 partes para falar sobre a ação pública condicionada da representação, curta, comenta, que ao final a gente vai estar, dessa série de vídeos sobre forma de instauração, a gente vai estar resolvendo uma questão, tá bom, aí de concurso.